Bem-vindos ao canal Taipan e eu vou aproveitar aqui essa alta que está aqui na luta do boxe, de boxe do Popó aqui com o Vanderlei para surfar um pouquinho disso daí. Eu parei aqui exatamente nessa posição aqui porque foi quando começou a confusão. Eu queria falar um pouco sobre a confusão para analisar ali o princípio de tudo e ver o que de fato, quem estava errado de fato ali, né? Quem começou essa briga aí. Que eu tenho uma visão do que aconteceu, mas vamos fazer pausando aqui para entender melhor, né? Acabou a luta! Aqui acabou a luta, ó, a equipe do Popó já invade e começa a reclamar com a equipe do Vanderlei. Ó, aí chega esse treinador aqui, que ele já chega de perto já para poder discutir também com a equipe do Popó, tá vendo? E o Popó imediatamente, ó, ele já vai tentando segurar a equipe dele, tá? E o Vanderlei também querendo segurar a equipe dele. Para mim, analisando todo o contexto aqui, os atletas realmente não tiveram culpa nenhuma, tá? Eles tentaram segurar as equipes dele, mas cara, não tem como segurar esse monte de gente, ainda mais quando o negócio fica generalizado. Aqui, se você for reparar, ó, o cara veio discutir, mas aqui, ó, tá vendo? O cara da equipe do Popó deu a primeira porrada. Ele começou. O cara da equipe do Vanderlei, ele veio discutindo, né? Do jeito que o pessoal da equipe do Popó veio apontando o dedo, o da equipe do Vanderlei também veio apontando o dedo. Até então, ninguém tinha levantado a mão para ninguém. Aí veio esse camarada e já chega dando um chutão nele. Aí, meu filho, aí o negócio fica totalmente fora do controle, não tem o que fazer. Mas ficou claro aqui, todo mundo está perguntando quem começou a confusão. O próprio Popó está falando que foi a equipe do Vanderlei que começou, né? O Verdun está dizendo que foi a equipe do Popó que começou, porque eles eram 20 e a equipe do Verdun era só 4. Eu acho que o número não faz diferença. Quem começou o problema realmente aqui dá para ver, né? Foi o pessoal da equipe do Popó que não só entrou para discutir, que eu acho desnecessário. O Popó ganhou, cara. Era só chegar ali, comemorar e pronto. Aí foram para cima do Vanderlei para reclamar com ele, talvez sobre a cabeçada que o Vanderlei deu, que também não faz o menor sentido. A luta já tinha acabado, o Vanderlei foi punido por causa disso, né? E tanto é que ele perdeu a luta por conta disso, né? Então não tinha necessidade nenhuma de provocar essa briga, não tinha necessidade nenhuma de retaliação em cima do Vanderlei por conta dele ter infringido as regras, porque ele foi punido por essas regras. Então assim, do mesmo jeito que a pessoa ela infringe as regras, ela é punida por elas. Ela tem o direito de infringir se ela quiser, só que ela vai ser punida. E o que aconteceu? Então assim, tudo que aconteceu dentro do ringue fica no ringue, né? Aconteceu ali na luta, fica na luta. Se o camarada usou ali de infringir as regras ou não interessa. Ele foi punido, então você não tem o que reclamar. O Popó ganhou a luta, naturalmente, vantagem para eles. Eu não entendi o motivo deles saírem para poder discutir com a outra equipe. A outra equipe estava lá no canto deles, tá? Então, na minha visão até agora, o problema realmente foi da equipe do Popó, tá? Infelizmente, eles arrumaram o problema. Já com a luta ganha, que é o que realmente não dá para entender. Aí o Popó tentando separar, o Vanderlei Silva também, coitado, tentou separar, tentou acalmar a equipe, ó. Você vê que a equipe o restante da equipe aqui do Vanderlei até foi chegando devagar e ainda tentando, porra, peraí, vamos apaziguar, e aí o negócio desandou de vez, ó. Aí vem um cara dando na nuca do Vanderlei Silva aqui, cara, isso aqui foi um grande problema, entendeu? Que é o que todo mundo está falando agora sobre a questão da covardia, dele atacar o cara por trás, mas esse não é nem o ponto principal. O ponto principal é que se ele acerta mesmo a nuca do Vanderlei, cara, poderia ter causado algo muito mais grave, tá? Muito mais grave. Porque pelo que eu vi aqui na mãozada dele, pegou nesse osso aqui de trás aqui e não na parte mole, tá? Não pegou exatamente na nuca, pegou atrás da cabeça, mas não exatamente na nuca. Tanto é que o Vanderlei continuou de pé. Já com outro soco no queixo, o Vanderlei caiu, tá? Uma porrada na nuca, tá? Ele teria caído sim. O negócio poderia ter sido muito mais grave. Quem viu o Vanderlei no hospital sabe que ele está com o nariz quebrado, né? Tá todo ferrado, mas ele não teve nenhum problema com relação ao soco que ele levou na cabeça pelas costas, porque não pegou em cheio, tá? Não pegou realmente na nuca. Então assim, eu achei covardia dele aqui, principalmente porque ele levou um risco ao atleta, coitado, que estava ali tentando separar a briga. Olha lá, ó, aqui, ó. Olha lá. Deixa eu mudar a janela para cá. Ó, vocês vão ver agora que vai pegar, mas não vai pegar bem na cabeça dele. Ó. Agora, ó. Não pegou na nuca, tá vendo? Pegou na parte de cima da cabeça. E aí o Vanderlei não chegou a ter uma contusão tão grave, mas teve uma contusão ali, né? Ó. Aí ele foi pra frente e tal, ele voltou, ó. Então isso é muito perigoso que ele fez aqui, cara. Eu acho que isso aqui foi o pior de tudo aqui que todo mundo tá falando. Mas assim, ficou uma coisa muito feia, cara. Muito feia mesmo. Aí o pessoal fala que isso é violência, e como é que você vai defender depois de uma situação dessa? Né? Depois de você ver, como diz um amigo meu, o Rio Sensei Richard, depois de você ver uma orgia dessa, como é que se defende? Né? Fica difícil. De todo modo, a galera agora vê esse tipo de coisa e tem motivo para falar, né, contra as artes marciais, contra o esporte, mostrando, tá vendo? O pessoal é violento. Mas aí é um recado que fica para vocês aí que tem problema com arte marcial. A violência está na pessoa, né? Não está na prática em si. Se você reparar, os dois atletas ficaram de boa, tentando segurar as equipes, né? A violência veio de quem era violento, ou seja, de quem estava ali por trás, né? Infelizmente.
Então a violência ela tá com a pessoa, ela não tá com o esporte, ela não tá com a prática em si, tá? Então não adianta generalizar e colocar dizendo que o esporte é violento no sentido de que a pessoa, né, é violenta que pratica esse esporte, porque ela não é. É claro que lá em cima do ringue, né, o esporte é aquilo, é o contato, e aí o contato é violento, mas só que tem as proteções ali, tem tudo dentro de umas regras, né, que possa proteger o atleta, então ali se torna esporte. Agora, a violência que vem da pessoa, cara, infelizmente ela pode até ser lutadora, pode não ser, a pessoa violenta, ela é violenta por natureza, tá? Tem muita gente aí que luta há anos, mas você não vê arrumando problema aí na rua, brigando com ninguém, pelo contrário, a pessoa é mó pacífica. Então, nesse caso aqui, eu achei realmente vacilo da equipe aqui do Popó, tá bom? Para mim, o diagnóstico é esse. A equipe do Popó começou e o negócio foi ficando cada vez mais feio. A ponto de que o Popó também tomou umas porradas aí, ficou com a cara toda arrebentada aqui assim. Mas sobre a luta em si, o que eu teria a dizer sobre a luta em si? Cara, nos 2 primeiros rounds o Popó dominou. Inclusive, na minha concepção, esse tipo de luta, sabe, de combinado, assim, sabe, para mim isso tudo é combinado, sinceramente. São 2 atletas assim de alto nível, que tem renome, ninguém ia botar a cara ali para ficar mal, sabe, para perder a reputação. Eu não considero que isso aí não possa ser armado em algum nível, tá? Não estou falando todo, né? Foi tudo armado, mas eu acho que alguma coisa já estava tratada ali deles, né, saírem bem, vamos dizer assim. Você vê que o primeiro e o segundo round o Popó dominou, teve uma hora que o Popó estava dando ali já um knockdown no Vanderlei e ele parou, ele podia ter continuado, ele podia ter dado uma sequência ali no minuto 4 desse vídeo aqui, ó, minuto 4, do 4 ao 10. O Popó parou, ele poderia ter ganhado a luta ali, mas ele parou. Aí o que acontece? Também teve uma outra também que o Popó deu, o Vanderlei caiu de joelho, aí se agarrou nele e tal. Então, os 2 primeiros rounds, o Popó dominou e eles começaram a sorrir um pro outro. Parece que, sabe, tipo assim, pô, tá dentro daquilo que a gente queria mesmo. Agora é minha vez. Aí chegou o terceiro round. Terceiro e quarto round, o Vanderlei dominou. O terceiro round, cara, o Vanderlei dominou, mano, tava atropelando. E eu fiquei achando assim, caraca, o Vanderlei vai atropelar o Popó, porque realmente, cara, o cara, ele vem numa sequência e teve uma hora que ele tava dando uma sequência ali e o árbitro foi interviu, entrou no meio, né? Eu não sei se é porque ele clinchou, né? Não sei se vocês repararam, ele clinchou, segurou a cabeça do Popó e veio dando de baixo para cima. Então, assim, eu não sei se isso aí era contra as regras, se você luta boxe aí você me diz. Eu sei que o árbitro estava entrando no meio, eu não sei porquê, tinha que ter deixado, pô. Ele tava, até então, estava usando as mãos, né? Tava usando as mãos. E ali, se ele continua ali, cara, ele detona o Popó. Então, assim, o terceiro round para mim foi do Vanderlei. Ele estava começando a gostar do jogo. E aí no quarto round ele também estava levando vantagem, mas aí depois ele começou a ir para agarrar e dar cabeçada. Para mim ali já foi uma coisa que eles tramaram. Tipo assim, o Popó não podia perder dentro da categoria dele, né, de boxe, e o Vanderlei também não podia ficar mal. Então ele tinha que mostrar que também ele também poderia ganhar dentro das regras dele, que era do MMA, e que se fosse na real mesmo o Vanderlei ganhava. E é claro, ninguém duvidava disso. Ninguém duvidava que se as regras não fossem de boxe, o Vanderlei teria vantagem total. Todo mundo sabe disso. Agora, a galera tava apostando no Popó porque dentro das regras do boxe, pô, o cara tem vantagem, ele só faz isso a vida toda, né? Mas no terceiro round, cara, pra mim, o Vanderlei mostrou que tava ali dando condições de dar uns pega nele, tá? Se o Popó não acordasse, ele ia tomar, tá? Agora, no quarto round, pra mim, parece que foi uma treta que eles tinham combinado de que era pra ele poder quebrar as regras e ser desclassificado. Assim ele perderia, mas perderia por desclassificação. Perderia porque mostrou que ele poderia pegar o Popó na porrada. É o que eu tenho pra mim, tá? Porque pra mim, isso tudo é briga de ego. O Popó é extremamente egocêntrico. O Vanderlei também não quer ficar por baixo. Tem muito dinheiro envolvido. Os dois estão nessa por causa do dinheiro, mas também ninguém quer sair perdendo aí e ficar com a mancha, né? Você imagina, o Popó, que luta boxe, campeão mundial, perder pro Vanderlei, e o Vanderlei, que já foi campeão mundial várias vezes de MMA, chegar aqui e perder pro Popó, que só usa braço, sendo que o Vanderlei usa de tudo, né? Então, pra mim, isso foi meio que uma coisa... Nesse ponto foi combinado, ó, comete umas faltas lá pra eu ganhar por desclassificação, que aí não fica mal para ninguém. Eu ganho e você também acaba saindo sem aquela coisa de que você apanhou para mim. Para mim foi isso, tá? Pode não ter sido? Pode não ter sido. Mas eu tô duvidando muito de tudo que existe relacionado ao esporte hoje em dia. Para mim tudo hoje é combinado porque envolve muito dinheiro. Aí no final a equipe vai e faz umas merda dessa daí. O que muitos vão falar é que não foi combinado exatamente por causa dessa briga que teve. Bom, pode ser. Mas também, cara, não duvido de nada, né? Envolvendo dinheiro, eu não duvido que as pessoas são capazes de fazer esse tipo de planejamento, tá? Não duvido não, cara. Não duvido do ser humano para mais nada, não. Principalmente quando envolve dinheiro. Então, agora outra coisa sobre o Vanderlei. Cara, quando você entra para lutar numa modalidade cheio de regras que limitam você, que o Vanderlei luta em pé, usa perna, usa cotovelo, usa de tudo, usa cabeça, né? Sabe chão. Cara, tu entra para lutar no boxe, é como se você estivesse entrando com os pés e mãos amarrados, cara. Entende?
é muito difícil, porque quando foi aquecendo, eu entendi da seguinte forma: primeiro e segundo round, o Vanderlei estava lutando, tomando umas porradas ali do Popó, e isso foi aquecendo ele, isso foi deixando ele animado. Quando eles começaram a sorrir, cara, o Vanderlei ficou animado. Aí quando foi pro terceiro round, o Vanderlei estava se animando muito, e no quarto ele começou a se soltar, cara. E é difícil você lutar contra uma pessoa segurando as suas pernas. Se você é um cara que usa perna, cara, vai lutar com um camarada e fala assim: não vou usar perna. Cara, é natural a tua perna subir, é normal, porque tu já tem um hábito. O Vanderlei sempre teve o hábito de dar cabeçada. Eu não acho que foi maldade. Para mim, aqui ou foi armação para ele cometer falta e ser desclassificado, ou foi simplesmente, cara, um movimento normal de um lutador do MMA. É natural, velho. É natural. Acontece comigo também, com qualquer outra pessoa. Eu vou lutar com uma pessoa, de repente ela começa a se soltar, naturalmente eu vou me soltando. Né? Eu começo numa velocidade, de repente quando vê, tá super acelerado, tá 3, 4, 5 golpes de uma vez. Pô, o Vanderlei tem uma sequência, cara, fantástica. Se ele pega mesmo Popó na sequência ali, cara, ele não segura não, velho. Você vê que tem uma hora lá que o árbitro entrou no meio, né? Ele tava numa sequência ali. Então assim, ele tava se segurando a luta toda para não poder usar aquilo que ele costumava usar no MMA, cara. Eu acho muito difícil lutar assim, eu acho muito difícil, tá? Então pra mim, cara, ele já tava mostrando ali que ele tem o mérito dele, por ele estar ali lutando com o Popó, resistindo os 2 primeiros rounds, segurando as pernas, segurando, não levar o Popó pro chão. Pô, imagina, você que luta jiu-jitsu, cara, você sabe, você tá acostumado, encostando a pessoa, levar a pessoa pro chão, e você tem que ficar se segurando ali para não fazer isso na hora, né? Você tá lutando com 2 adversários, né? No caso ali, o Vanderlei lutando contra o Popó e contra ele mesmo, porque ele tinha que ficar se segurando, tá? Então eu acho difícil, tá? Eu já também passo por essas coisas, às vezes, numa luta, tô ali me segurando e tal, de repente quando vê, se solta, porque você tem um estilo de luta que você trabalha de uma certa maneira, que você for para outra modalidade, você vai ter que ficar se segurando, e quando vê, se soltou sem querer, né? Tudo depende do foco do seu treino. Então, cara, eu acho aí que o Vanderlei teria atropelado ele se não fosse mesmo essas regrinhas aí, tá? Mas o Popó, primeiro round, segundo round, mostrou superioridade ali dentro das regras do boxe. Pô, claro, o cara é um campeão mundial, tinha que mostrar mesmo. E também achei até coragem dele enfrentar o Vanderlei, pô. O Vanderlei maior do que ele, mais pesado, e, cara, é um cara que, por mais que não seja um boxeador, mas não tava aí pra molezinha, né? Diferente de lutar com o Whindersson Nunes, né, cara? É bom que o Popó baixe um pouquinho a bola dele, que ele é muito egocêntrico, tá? É um atleta brasileiro aí, representa pra caramba o Brasil, mas eu acho ele egocêntrico demais, tá? Egocêntrico demais, falta humildade pra ele. Mas eu acho que faz parte do jogo deles aí, fica um mandando piadinha pro outro e tal. Mas no fim das contas, pra mim, sempre tem uma treta e uma tramóia, sempre alguém tá armando alguma coisa para os dois não saírem no prejuízo, né? Os dois ganharam. Claro, os dois ganharam muito dinheiro para começo de conversa, e eu acho que também os dois ganharam aí de uma maneira que vai ficar essa discussão. Vai ter gente achando que o Popó que ganhou, vai ter gente achando que o Vanderlei que ganhou, porque o Vanderlei mostrou que ele poderia ter atropelado. E eu acho que o objetivo foi esse, tá? Foi deixar todo mundo com a dúvida, uns apoiando um lado, outros apoiando o outro, e essa discussão vai ficar por alguns dias aí, o que vai dar ibope para os dois vão voltar para a mídia, tá? Então eu acho que no fim das contas eles saíram no lucro, principalmente esses dois. Saíram no lucro, exatamente por causa dessa confusão aí, por causa da questão da modalidade dos dois, né? 2 primeiros rounds Popó superior, dos 2 últimos rounds Vanderlei superior, aí teve aquela questão dele quebrar as regras e dele mostrar que se fosse no MMA ele dava um pau no Popó, e aí teve essa confusão no final. Então, cara, no fim só vai fazer bem para os dois em termos de mídia, tá? É aquela história, a mídia no final das contas dessa confusão aí não é uma mídia muito positiva, mas hoje em dia, cara, qualquer mídia passa a ser positiva para esses caras, porque eles vão estar sendo falados, vai ter gente patrocinando para fazer outra luta. E eles vão ficando cada vez mais milionários. Provavelmente a próxima vai ser com o Vitor Belfort quando ele se recuperar. Não duvido nada, mano. Duvido nada. Basta balançar notinhas que os caras vão. Tu acha que a Spaten vai ficar mal com isso? A galera vai se reunir para... Ele até ficou pedindo desculpa, né? Porque por causa dessa briga generalizada, que pode queimar a marca. Mas, cara, a galera vai pro bar tomar uma Spaten e discutir sobre o que aconteceu. É isso que vai acontecer. Bom, minha visão é essa. Para mim, o Vanderlei realmente atropelaria ele. Dentro do boxe, Popó ainda é realmente um cara fantástico, mesmo dentro das regras do boxe. Mas, pô, tem nem condição de enfrentar o Vanderlei na porrada, não. Tá? E ele se segurando. Para mim, o Vanderlei se segurou. Eu tô contra 2 oponentes, o Popó e ele próprio, e no fim das contas a equipe do Popó que começou tudo, deu aquela confusão, e pra mim é tudo armado para eles ganharem dinheiro e ganharem mídia. É isso aí. Posso estar enganado? Posso mesmo, mas na minha cabeça é assim que é. Eu não acredito em mais nada que venha da mídia, né? Absolutamente nada. Tudo que envolve dinheiro tem alguma armação por trás. Essa é a minha opinião. Bota os dois para lutar lá dentro do cotô, lá dentro do tatame lá, do lugar onde eu treino, ou de qualquer outra academia onde não tem ninguém vendo, aí a gente vai ver o que é verdade e o que não é. Agora, enquanto for assim, eu sempre vou desconfiar. É isso aí. Até o próximo vídeo.